Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta terça-feira do Opinião 2.0. O advogado Roberto Mohamed, do time de comentaristas daqui do Opinião, da Cultura, vai analisar as notícias com você. Mohamed, a primeira notícia é curiosa. Os prefeitos de Santos e de Guarujá, alguns meses depois, querem pressionar o governo do estado em relação à privatização da travessia de Balsas. Por que eu acho curiosa? Primeiro porque a audiência pública foi em maio do ano passado, né? A privatização está programada. E segundo, que o reajuste das tarifas para automóveis, que a justificativa é que está represada há 4 anos, tem até os centavos. É de 12,30 para 18,41, reajuste de 50%, a diferença nos centavos. Será que está na hora certa de pressionar o governo do estado nesse sentido? Não, boa tarde, Paulo. Na verdade, houve uma comida de bola dos prefeitos. Naquele momento em que o Dória... Primeiro, vamos resgatar que a privatização do sistema hidroviário, do serviço hidroviário, já ocorreu faz tempo. A Dersa simplesmente hoje é a gestora do contrato de terceirização. Não é mais ela que opera o sistema de balsas. O que esse novo leilão, esse novo leilão de privatização vai fazer é que você vai ter uma operadora só com o sistema todo, não é a travessia Santos-Guarujá, é todo o sistema hidroviário de São Paulo, que já é terceirizado. Vamos deixar bem claro isso. A Dersa não opera balsa nenhuma. Ela terceiriza para empresas que fazem a operação do serviço. Se a gente for lembrar, é que para as novas gerações sempre é mais difícil lembrar isso. Quando a Dersa operava a balsa, era normal você ver um funcionário da Dersa andando na fila e tirando carros que furavam da fila. Se você lembrar, não era a polícia militar, não existia nem a guarda municipal, eram os próprios funcionários da Dersa que tiravam os caras, os fura-filas da fila. Quando a situação mudou e começou a ser terceirizada, as empresas falaram, meus funcionários não vão fazer isso. E aí começou a bagunça. Quando houve a obra na Ponta da Praia, né, a obra do Grupo Mendes em troca da autorização para construir os prédios da Ponta da Praia, que foi um negócio escandaloso, né, que custou teoricamente 200 mil, não custou nem 100 e que teve aquele processo, não vamos entrar nisso agora, mas houve aquela mudança, realmente melhorou muito a questão da travessia. Mas ainda tem problemas, como tem problemas na travessia entre o Guarujá e Bertioga. Tem uma balsa operando ali. Você tem São Sebastião e Ilhabela. Então, é preciso entender que o sistema são todas essas balsas. Cananéia também, né? Cananéia. Na verdade, já é tudo terceirizado. Então, o que vai mudar na prática? O que a Dersa faz hoje, que é a contratação das empresas terceirizadas, vai ser feito por esta empresa, que pode optar por operar diretamente e não terceirizar mais nada. O próprio edital é omisso em relação a isso. E editais omissos no estado de São Paulo é uma tradição. Né? Vamos lembrar que no governo Mário Covas, quando se privatizou as fornecedoras de energia, o coordenador da privatização foi o então vice-governador Geraldo Alckmin. Os contratos foram uma coisa horrorosa. Não se previa investimento em cabeamento subterrâneo, não se previa... O contrato previa coisas absurdas, como, por exemplo, seguros que as empresas iam ter que fazer, que, na verdade, acabaram provocando coisas no início da gestão das distribuidoras privadas, principalmente a Enel de São Paulo, que é a pior de todas, em que ela deixava os equipamentos explodirem, ou seja, as pessoas ficavam sem luz para o seguro ir lá e comprar um equipamento novo, porque os equipamentos já eram velhos. Olhem o crime que se praticava e o tipo de moral e de ética que essa gente tinha na condução da energia elétrica. Então, contratos mal feitos, São Paulo é campeão, mas é extremamente campeão. Basta ver o contrato da Ecovias, na privatização da Imigrantes. E não pense em você, foi feito pelo Maluf, não, foi feito por Mário Covas.
Sabe, todo mundo que a gente fala, não, foi para o céu. São os caras que são responsáveis pelos processos de privatização escandalosos que aconteceram no estado de São Paulo. Foi o PSDB. Não foi o PP, não foi o PTB, não foi o PL, não foi Valdemar da Costa Neto, foram os santos do PSDB, que fizeram contratos escandalosos de privatização. Então, na verdade, o que o Dória está propondo é a continuidade de tudo que o PSDB fez desde que assumiu o governo do estado de São Paulo. É mais um contrato ruim. Só isso, Paulo, não muda nada. Aí vem um prefeito do PSDB, que é o Rogério, que na audiência pública não falou nada, agora é aquela história do marketing, né? Não é à toa que o cara mais importante do atual governo é o Rivaldo. Quando um governo só tem marketing para divulgar, dá nisso. Agora ele posa de indignado, o paladino de defesa da população, dizendo que é um absurdo, tal. Por que ele não falou isso há um ano atrás? Por que ele não chutou o pau da barraca? Quando ele era, inclusive, o secretário mais forte do Paulo. Por que ele não chutou o balde? Porque naquela época era melhor ficar quietinho, né? Agora, eles fazem isso sabendo de antemão, Paulo, que não vão arrumar nada. Não vão arrumar nada. Por quê? O processo de privatização já está praticamente na rua. E essa postura deles não é diferente da história do VLT. Na Campos Melo, que está prejudicando todo mundo, aí eles divulgam que estão fazendo gestões frente à empresa para que ela trabalhe à noite. Não precisa trabalhar à noite, é só Queiroz Galvão colocar gente para trabalhar e não vagabundo. Porque os vagabundos ficam batendo papo. Você tem 15 caras em torno de um buraco olhando para ele. Passem agora lá e vejam se a obra não é isso. Se a prefeitura fiscalizasse, o governo do estado fiscalizasse, talvez a obra andasse, não precisa trabalhar à noite. Não precisa prejudicar ninguém, não precisa mudar a lei do silêncio para fazer isso. Precisa de competência. Competência é um negócio complicado para um governo que investe só no marketing, porque agora vai ser uma festa, né? Santos ganha mais um título aí de cidade com melhor sistema de proteção ambiental, no sistema costeiro. Pronto, já vão ficar fazendo propaganda, já vai ter propaganda na televisão, vão deixar a TV Tribuna feliz pra caramba. Entendeu? Mas, praticamente, a gente vê como é que a prefeitura trabalha. É só marketing. Então, essa indignação, Paulo, para mim é vergonhosa. Porque fazer indignação para inglês ver, fingir indignação, para as pessoas acreditarem que você está indignado, é uma vergonha. Principalmente numa prefeitura que executa a dívida prescrita, numa prefeitura que não está nem aí para o reajuste que ela faz no IPTU, e agora vem ficar indignada por causa da balsa. Rogério, queria ter vergonha na cara. Agora, veja, fazendo uma conta, a travessia Santos-Guarujá de balsas é considerada a mais movimentada do mundo. A média é entre 22 e 25 mil veículos por mês. E talvez seja mais curta, né? Uma das mais curtas do mundo também. Por dia. Se a gente fizer uma conta, com a tarifa atual de R$12, dá um faturamento só de automóveis na balsa, porque tem pedestres também, 8 milhões por mês. Se for para 18, dá 12 milhões por mês. Mas aí que tá, você tem que pensar no seguinte, Santos financia, paga a conta das travessias deficitárias. Quais são as deficitárias? Todas as outras. Todas as outras são deficitárias. Até mesmo São Sebastião e Ilhabela. Por quê? Ela é deficitária porque ela é concentrada num determinado período do ano, mas numa boa parte do ano ela é nula. O problema da travessia de Santos, a vantagem, é que ela funciona o ano inteiro, com pico com uso máximo. Por quê? Porque tem a travessia Santos-Guarujá, ela existe com esse movimento porque ela não se destina só ao turismo, senão só tinha movimento no fim de semana. Ela tem, tanto que essa história de reajuste, eu não sou totalmente contra. Como eu não sou totalmente contra o pedágio aumentar no fim de semana, Paulo. Eu não sou contra. Porque uma coisa é o cara que vai para o Guarujá de lazer, outra coisa é o cara que todo dia atravessa a balsa para trabalhar. Ou estudar. Exatamente. Então, eu acho que não é justo
o pagamento igual. Eu não sei porque até hoje os caras ficam clamando que isso foi uma conquista. Eu não acho que foi conquista nenhuma. Se podem assim, isso é que eu acho que devia acontecer. Não sei se você lembra, Paulo. As pessoas também não vão lembrar disso. Havia uma carteirinha de estudante que a gente usava para comprar passe escolar, que era a passagem de ônibus, a meia passagem de ônibus para estudante. Bastaria que se criasse um passe que a pessoa que provasse, que mora em Santos, trabalha no Guarujá, ou estuda no Guarujá, e a que mora no Guarujá e trabalha ou estuda em Santos ou São Vicente, pudesse pagar meia. Ou ter um desconto de 40%. Se fosse qualquer coisa é bem-vinda numa hora dessa. Servindo tanto para a barca quanto para a balsa, mas principalmente no caso da balsa. Aí o preço podia ser o mesmo, fim de semana e durante a semana. Por quê? Porque o turista não teria esse passe. É preciso, lógico, honestidade na concessão dele. Eu sei que tudo que a gente inventa no Brasil vai ter sacanagem depois, mas seria uma coisa de ser fiscalizada e as pessoas terem esse passe. Com a criação desse passe, você pode manter a tarifa igual de domingo a domingo, porque você já está diferenciando o turista de quem trabalha. E o impacto não seria tão grande assim, porque o impacto não é para o cara que vai passear de bicicleta no Guarujá, o cara que vai almoçar no Guarujá, o cara que vai na praia e volta. Não é isso. O que a gente está falando das pessoas... E aí vem a grande preocupação, e pelo menos nesse ponto a preocupação do Suman e do Rogério é legítima. E eu acho que São Vicente, o Caio Amado devia falar a mesma coisa, porque quem vai para São Vicente também vem pela balsa. Esse pessoal trabalha ou estuda. Muitas vezes é gente que precisa daquilo, faz parte do seu sustento. É um custo pesado no orçamento. Mas você tem forma de minimizar, Paulo. Falou, tá bom, então vai ter, mas vamos criar o passe, esse passe com desconto para quem trabalha no Guarujá e mora em Santos, ou quem mora no Guarujá e trabalha em Santos. Pronto, resolvi o problema. Eu acho que isso é uma preocupação legítima, Paulo. E não ficar protestando contra o aumento de forma geral, porque isso não vai adiantar. Eu acho que eles podiam concretizar alguma coisa. É onde eu falo, menos marketing e mais ação efetiva. Como é que é a ação efetiva? Demonstra preocupação no sentido, olha, tá bom, vai ser assim? Não tem mais jeito? Tá bom, vou ficar parando de falar bobagem aqui e vou fazer o seguinte, eu quero um passe para as pessoas que moram nas duas cidades e que têm que se locomover todo dia. Pronto, resolvi o problema. E valendo de segunda a sexta. Hoje era para ter sido um dia de caos em São Paulo, porque haveria greve de metroviários. Já era para ter acontecido na semana passada, foi adiada. E ontem, essa greve programada para hoje foi adiada de novo. Houve a proposta pela Justiça do Trabalho de uma cláusula de paz até a próxima audiência, que é no dia 15. Então, essa greve pode acontecer só na semana que vem, no dia 16. Hoje é terça, seria a quarta-feira da semana que vem. Os metroviários, um dos pedidos, tem vários, mas um dos pedidos é curioso. Eles querem, na participação dos resultados, os metroviários com funções comuns ganham R$ 2.300 por ano, né, na participação esse ano. E os chefes ganham 20 mil. Eles querem que seja, pelo menos se aproxime um pouco esse valor, que não seja essa discrepância toda. O Sindicato dos Engenheiros negocia em separado essa participação dos resultados. Você sabe que eu acho que greve de metroviário devia ser respondida com demissão na hora. E vou explicar por quê. A negociação em separado do Sindicato dos Engenheiros é lógica, porque eles seriam os caras que teriam a PLR diminuída, porque todos os cargos de chefia, a grande maioria no metrô, são ocupados por engenheiros, inclusive na área de administração e finanças. Eu só não sei de que PLR que eles estão falando, porque o metrô de São Paulo, desde a fundação, é deficitário. O metrô de São Paulo é subsidiado. Então, como é que alguma coisa que é subsidiada pode pagar
PLR, que é participação nos lucros e resultados. Já é por si uma coisa que eu nunca consegui entender. Segundo, é um sindicato dos metroviários, é um sindicato controlado pelo PCdoB. E sindicato que é controlado por partido político já não tem meu respeito. Você ter a preferência política de um dirigente sindical é uma coisa. Você ter um sindicato nas mãos de um partido político é outra bem diferente. E ele é, historicamente, do PCdoB, abrindo alguns cargos, eventualmente, para o PT. Não vejo. Então, você já nota que tem muita coisa errada, porque uma empresa que é deficitária paga PLR. O sindicato é controlado por um partido político. E fazer greve num momento como esse, de pandemia, é muita irresponsabilidade. É muita e extrema irresponsabilidade. E eu acho que tem que ser tratado com mão pesada, porque é política. Essa greve é política, Paulo. Não existe razão para se dizer isso. É mais ou menos, é aquela greve que não consegue ter a simpatia da população. Novamente vou explicar. Como é que você quer que as pessoas, uma vez eu disse isso, eu não sei se você vai lembrar, numa greve do INSS, com o presidente do sindicato, o representante do sindicato na mesa, querendo que as pessoas tivessem simpatia pelos funcionários do INSS. Como é que você pode ter simpatia por uma categoria profissional que entra em greve que maltrata a população o ano inteiro? Como é que você vai pedir apoio à população para os funcionários de uma instituição, e a instituição não come, não anda, não vai no banheiro, são as pessoas que formam a instituição. Aí funcionários que maltratam as pessoas, peritos que não examinam as pessoas e que não querem trabalhar porque tem medo da Covid. Engraçado, né? São médicos, mas ele passou no concurso, deixou de ser médico. Os fiscais, o pessoal que está na retaguarda. O INSS não presta serviço para a população. Muito pelo contrário, maltrata quem o utiliza. Então é lógico, pedir simpatia para essa gente não dá. No caso dos metroviários, essa greve é única e exclusivamente política, como todas as greves dos metroviários. O metrô tem uma rede de proteção social muito boa para os seus funcionários. O metrô paga PLR que não tinha que pagar. Não tinha que pagar, porque é uma empresa deficitária, desde que foi fundado, ele vive com subsídio, então eu não consigo entender de forma alguma por que esses caras iam fazer greve. Bom, a greve dos metroviários programada para hoje não aconteceu, mas a paralisação, aí sim, o Mohamed comenta depois do intervalo, dos médicos peritos do INSS, essa aconteceu, está acontecendo hoje e amanhã. Então, quem tinha perícia agendada há 6 meses, 5 meses, vai ser transferida, porque hoje, médico perito do INSS não está trabalhando nem hoje nem amanhã. Depois do intervalo a gente comenta. Voltando com a opinião 2.0, no bloco anterior a gente viu que a greve dos metroviários programada para hoje, metroviários de São Paulo, não aconteceu, e essa greve afeta muito o pessoal da Baixada Santista que trabalha, que estuda em São Paulo, porque quando tem greve de metrô em São Paulo, a cidade vira um caos. Mas a greve dos peritos do INSS, essa sim, não é greve, paralisação hoje e amanhã. Perícias suspensas. Eles querem 20% de aumento. Eu fui verificar o salário inicial, Mohamed, é 12.900 o salário inicial de um perito médico do INSS. 12 mil para fingir que trabalha. 2.900. 2.900 para fingir que trabalha. Vou dizer uma coisa para vocês, porque o Paulo hoje na rádio falou que existem peritos decentes e os que não são. Eu discordo. E vou dizer por quê. E eu não estou falando isso porque eu acho isso por ter trabalhado na área previdenciária. Estou dizendo isso porque eu ouvi da boca do secretário executivo do Ministério da Previdência quando o Gabas era o ministro da Previdência. Eu ouvi isso em Brasília. O cara teve a coragem de dizer isso na minha cara. Os peritos do INSS têm um número máximo diário de concessões. O sistema não deixa renovar ou não deixa conceder mais do que aquele número. E o secretário executivo disse na minha cara, e eu me senti um palhaço,
que aquilo era uma forma de auditoria e de evitar fraude. Não, forma de evitar fraude é auditoria, é fiscalização, e não fazer isso que eles fazem. Isso tem um nome, prevaricação, está no Código Penal. Então, por que eu disse que não tem exceção? Porque qualquer perito, qualquer médico que aceita uma situação dessa é conivente com prevaricação. Acho que deu para entender o que eu quis dizer. Se não são vagabundos, são covardes. Covardes. Porque a Constituição dá estabilidade para o servidor público para ele ter a coragem de desobedecer uma ordem ilegal. E isso está no Estatuto do Servidor Público Civil da União. A estabilidade serve para que o servidor público possa descumprir a ordem ilegal e se comporte como defensor do serviço público e não do chefete de plantão. E o que eles fazem? Não fazem exame clínico, desrespeitando inclusive normativa interna do INSS e do Conselho Federal de Medicina, porque eles não tocam no paciente. Então o que eles são? A população que responda, ou eles mesmos que respondam, estão fazendo paralisação do quê? Desde quando o cara que não trabalha pode fazer paralisação? Aí quando me perguntam, você sabia da paralisação? Eu falo, não faz diferença nenhuma. As pessoas estão implorando para ter os seus benefícios. Eu quero ver alguém com uma doença reumatoide, por exemplo, que depende de exame clínico, conseguir um auxílio-doença. Porque eles nem olham na cara do paciente. Do cara que é responsável pela função deles existirem. E é desnecessária. Absolutamente desnecessário. O INSS não tinha que ter perito nenhum. Porque o médico tem fé pública. O médico do SUS teria condições plenas de fazer a concessão do auxílio. Se houvesse suspeita de fraude, se faz auditoria. Então, novamente eu pergunto, o cara que não trabalha, que é conivente com prevaricação, esse cara paralisa? Ninguém vai sentir falta. O que a população quer é um INSS decente. E os peritos não fazem parte disso. E olha, adoraria que vocês me questionassem judicialmente. Adoraria. Tô louco, eu falo de vocês há anos e vocês não têm coragem, nem essa associação de classe de vocês, não tem. Por quê? Porque eu vou lá e provo. E a população tinha que postar, como aconteceu com algumas pessoas que tiveram a coragem de filmar o atendimento de vocês. Vocês não honram o diploma de medicina. Vocês não honram o juramento que vocês fizeram. Se o fizessem, denunciavam ao Ministério Público Federal. Se fossem eventualmente punidos, falou, o sistema não está deixando eu conceder um benefício que eu tenho que conceder. Porque eu sou médico, eu fiz um juramento e essa pessoa tem que receber o seu auxílio-doença, o seu auxílio-acidente ou o seu auxílio-doença acidentário. Vocês fazem isso? Não, vocês não fazem. Vocês são coniventes com a prevaricação, com a desonestidade, fazendo parte de uma instituição que maltrata aquele que o sustenta. Paralisação, vocês precisam é de vergonha na cara, de dignidade, de ética e de cumprimento ao juramento que vocês fizeram quando se formaram numa faculdade de medicina. Olha, a gente já comentou isso na semana passada. O presidente Jair Bolsonaro tem uma viagem programada para a Rússia no dia 14, na semana que vem, segunda-feira que vem. Acontece que a Rússia está numa situação de tensão com a organização do Tratado Atlântico Norte, a organização ocidental liderada pelos Estados Unidos. Nesse caso, a Rússia até tem razão, mas tem razão no que ela pede, não tem razão na atitude que está tomando de tentativa de ensaiar aí para invadir a Ucrânia. Mas há 60 anos atrás, a gente comentou aqui na semana passada, o presidente John Kennedy dos Estados Unidos não admitiu exatamente o que o Putin não quer admitir agora. Mísseis dos adversários instalados na fronteira dele, né? O do Kennedy foi na Baía dos Porcos. Exatamente. Cuba, né? O Kennedy não quis
A abelha dos porcos, na verdade, era para derrubar o Fidel. A crise dos mísseis de Cuba foi exatamente pelo mesmo motivo. O americano adora fazer isso, né? Quando é com ele, pode. Quando é com os outros, ele não pode. Quer dizer, ele quase levou o mundo para a guerra quando a União Soviética quis colocar mísseis em Cuba, porque eram mísseis de médio alcance e curto alcance que alcançariam o território americano muito mais rápido. E agora quer fazer o mesmo nas costas da Rússia. E acha que vai ficar tudo bem. Porque eles podem, os outros não podem. Esse é o grande problema dos americanos, da hipocrisia americana. Além disso, eu já disse aqui, a Ucrânia é um país que não existe. A Ucrânia não tem nada a ver com devolução de soberania a um povo que perdeu a autonomia por causa da União Soviética. Não foi nada disso. É diferente das repúblicas bálticas que foram anexadas, Letônia, Lituânia e Estônia, que foram anexadas na Segunda Guerra Mundial através do acordo entre Hitler e Stalin para a divisão da Polônia. Porque ao mesmo tempo, é o que eu falo, ao mesmo tempo que Hitler invadiu a Polônia, indo até a metade do caminho, Stalin anexou as 3 repúblicas bálticas de uma vez e anexou metade da Polônia. Mas a Inglaterra e a França declararam guerra contra a Alemanha e não declararam guerra contra a Rússia, contra a então União Soviética. É curioso isso, né? O mundo ocidental é hipócrita. Eles não declararam guerra a ele. Só que ele invadiu metade da Polônia. Hitler só descumpriu o acordo bem depois. Mas, na verdade, o acordo entre os dois, engraçado, só a Alemanha era vilã, a União Soviética não era. A Ucrânia nunca foi anexada pela União Soviética. A Ucrânia deu origem ao Império Russo. A Rússia nasceu na Ucrânia. Isso é bem diferente. Vamos estudar história antes de falar bobagem e acreditar em que americano fala. A Ucrânia é a mãe da Rússia. Não é a Rússia a vilã que anexou a Ucrânia. Não, o Império Russo nasce na Ucrânia. Virou uma república independente por oportunismo com a desagregação e o desmantelamento da União Soviética. Portanto, por isso que tem uma parte muito importante da Ucrânia, da população ucraniana, que quer a volta da Ucrânia para a Federação Russa, Paulo. Se fizesse um plebiscito na Ucrânia, eu não sei qual seria o resultado. E nenhum analista internacional do pró-Estados Unidos e OTAN quer pensar nesse plebiscito. Porque ele pode dar a maioria da população querendo voltar para a Rússia. Porque a Ucrânia é um ninho de corrupção, a Ucrânia não trouxe desenvolvimento para o país, muito pelo contrário. Só que levou uma boa parte do armamento, do arsenal da extinta União Soviética, que depois, inclusive, não conseguiu nem manter. Então vejam que é completamente diferente a história do que muita gente está pensando. Os russos estão lá por o seguinte, tudo bem, eles querem virar um país e nunca foram, nunca houve o Estado ucraniano. Tá bom. Agora, colocar míssil americano, inglês e francês aqui, não vai não. Então, ele não está errado, ele está certo. E quem está falando isso para todo mundo, falando em voz alta, é a China. A China está deixando bem claro, falou, olha bem o que vocês estão fazendo. Porque nesse caso a Rússia está certa, e olha que chinês não gosta de russo. Mas nesse caso, e a viagem do Bolsonaro vai para lá, eu sinceramente... Nós não temos força armada, nós não temos relevância na política internacional. Eu ficaria em casa. Eu ficaria em casa. O que ele está fazendo lá? O que ele vai fazer lá? Ele vai negociar. Agora, deixa para negociar depois, deixa o negócio esfriar. Depois ele vai lá e compra o que ele quiser. Negocia acordo militar a hora que ele quiser. Mas não começa agora a se meter na hora errada. Porque o cara vai estar na Rússia... Quando o caldeirão está fervendo e quando o fogo está aceso,
Olha, Paulo, é o que eu falo. Parece que o Bolsonaro não tem informação, inteligência em Brasília. Gente dizendo para ele, presidente, agora não é hora de ir, fica quietinho aí, quer passar um fim de semana lá em Itaipu, na Fortaleza, lá na Praia Grande, passa, quer ir para o Guarujá, vai passear, mas não vai para a Rússia. Lá, não. Mas ninguém diz isso para ele, ou se dizem ele não ouve ninguém. Por falar nisso, depois do intervalo, a gente vai comentar a discussão sobre a criação de um partido nazista no Brasil. Depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0, antes do intervalo a gente anunciou que um podcast, que de jovens discute a criação de um partido nazista no Brasil. E é um podcast, Mohamed, que repercutiu nas redes sociais. Vamos acompanhar um pedaço. Agora a gente tem um momento em que tem uma mudança, tem mais espaço para a esquerda. A esquerda radical tem muito mais espaço do que a direita radical, na minha opinião. As duas tinham que ter espaço, na minha opinião. Eu acho que é um pêndulo. Esse é o meu louco, eu sou mais louco que todos vocês. Sim. Eu acho que o nazista, tinha que ter um partido nazista. Eu acho que não. Reconhecido Lembra, pela liberdade lei. de expressão termina onde a Mas sua expressão coloca a vida do outro em risco. As pessoas não têm direito de ser idiotas. O nazismo é contra a população judaica. Isso coloca uma população inteira em risco. De que forma? Quando é uma minoria, não põe. Vamos falar de holocausto? De que forma? Mas era quando era uma maioria. Então, essa discussão, ela está mal conduzida, de maneira incipiente, com argumentos fracos, mas ela é uma discussão interessante não só em relação ao nazismo, mas em relação a qualquer minoria radical. A democracia, pelo espírito dela, ela deve admitir partidos, organizações que querem destruir a democracia. Esse é o espírito da democracia, abrigar até quem quer destruí-la. Não com ações práticas, mas teoricamente, como é esse caso do nazismo. Vamos por parte. Em primeiro lugar, não é porque um idiota falou isso que vai repercutir alguma coisa. Mas vamos conseguir analisar as coisas sem esse despreparo absurdo de todo mundo que estava lá. A Tabata é muito novinha para entrar numa discussão dessa. Ninguém está falando de holocausto. É simples. Nos Estados Unidos tem partido nazista, Paulo. Nós temos movimento nazista em São Bernardo do Campo. Quem não lembra é que eles nem nascidos eram. O movimento dos carecas do ABC, os skinheads, é um movimento nazista ocorrido aqui, na Grande São Paulo. Ele começa a nascer no ABC e depois vai para São Paulo. Foi perseguidos, foram caçados pela polícia, inclusive, por causa da violência que eles praticavam, não só contra judeus, mas contra negros, contra qualquer minoria. Agora, pode haver um partido nazista? Claro que pode. Porque se eu não deixo ter um partido nazista, eu não posso deixar ter um partido comunista. Ele atenta contra a democracia e o Partido Comunista também. O Partido Comunista quer a ditadura do proletariado. Não vamos ser hipócritas aqui, vamos parar com a hipocrisia. Partido Comunista não é democrata. Nenhum Partido Comunista prega a democracia, ele prega a ditadura do proletariado. Ora, então ele atenta contra a democracia? Não, ele adapta a ideologia dele, pelo menos enquanto ele é oposição, ao regime vigente. O Lula agora cismou, ele só fala em censura à imprensa, porque quando ele fala em regulamentar a mídia, na verdade ele está querendo censurar a imprensa. Ele é democrata? Não. Mas ele respeitou a democracia, inclusive respeitou as regras do jogo, que ele tinha facilidade de aprovar um terceiro mandato no Congresso, no final do segundo mandato dele, e recusou a ideia. A gente tem que reconhecer as coisas que acontecem. Já o Bolsonaro ia adorar a ideia de ter um terceiro mandato. O problema é que ele não está nem conseguindo se garantir para o segundo. Mas a ideia de ter um partido nazista, as pessoas não têm que ter ojeriza disso. Democracia implica nisso. Pelo menos seria um partido que teria ideologia. Né? Seria muito melhor para o Brasil ter um partido nazista do que ter o PL, por exemplo, do Valdemar da Costa Neto, que só pensa em roubar. Então, o problema é, se nós temos um partido comunista, por que não ter um partido fascista, um partido nazista? Porque isso é irrelevante.
Porque vai ser partido de 50 pessoas, de 100 pessoas. Porque os radicais são sempre muito poucos. As pessoas que têm coragem de assumir esse tipo de ideia são realmente muito poucos. E por que esses partidos não se concretizam, Paulo? Porque a nossa lei eleitoral, ela cria um número de regras para a formação de um partido, porque era a casa da mãe Joana. Por isso que a gente tem tanto partido. Quando as regras endureceram, você vê que nem o Bolsonaro conseguiu fazer o partido dele. Por quê? Porque exige que o partido tenha um número mínimo de filiados, de assinaturas para a fundação, em um número mínimo de estados brasileiros e um número mínimo na soma desses estados. Fica muito difícil montar um partido no Brasil. Um partido nazista jamais conseguiria cumprir essa regra. Um partido fascista jamais conseguiria cumprir essa regra. Digamos que um grupo de pessoas que adorava Portugal na época do Salazar fundasse o Partido Salazarista no Brasil. Não ia conseguir o número mínimo de pessoas para registrar o partido. Então, essa ideia desse tipo de nome para partido jamais passaria pela regra prática. Então deixa falar bobagem que quiser. Eu não sei por que essa indignação de alguém falar bobagem. Língua não tem osso e falar bobagem não paga imposto. A gente vive esse tempo de uma forma normal. Quantas vezes? A gente tem um presidente que só fala bobagem. Então por que as pessoas estão indignadas? Não tem que ficar indignada. Porque não se vai fundar um partido nazista, não porque ele é proibido por lei, ao contrário do que a Tabata disse. Ela falou uma bobagem. Ele não é proibido por lei. Partido nazista no Brasil não é proibido. Partido fascista não é proibido. Partido salazarista não é proibido. Partido monárquico, pregando a volta à monarquia, não é proibido no Brasil. O problema é que eles não conseguem cumprir as regras para montar esse partido, porque não tem imbecil o suficiente para assinar a fundação de um partido desse. É bem simples. Ainda bem que a lei é assim. E mesmo a lei sendo assim, ela mudou tardiamente. Por quê? Porque senão uma boa parte desses partidos oportunistas não teria nascido e a gente não teria mais de 30 partidos, a maioria preocupados em usar o dinheiro do fundo eleitoral para pagar carro, para pagar apartamento dos seus presidentes. E parece uma instituição familiar. Mas é isso que a gente tem. Enquanto não mudar a lei eleitoral, proibindo esses caras de venderem tempo de TV, de terem direito a fundo eleitoral, de terem direito a fundo partidário, de lançarem candidatos majoritários quando sequer tem um vereador no seio do partido. Enquanto a gente não mudar a lei, e não precisa extinguir de forma arbitrária, se mudar a lei, eu já falei aqui, Paulo, se cortar o fundo partidário deles, se cortar o fundo eleitoral deles, e se proibir a venda do horário de TV é intransferível, e para lançar candidato majoritário, ele é obrigado a ter alguém no legislativo respectivo, ou seja, um candidato para lançar, um partido para lançar candidato a prefeito de Santos, tem que ter pelo menos um vereador na eleição anterior. Um partido para lançar um candidato a prefeito de São Vicente, tem que ter pelo menos um vereador na legislatura anterior. Vocês iam ver, esses partidos acabavam em 2 anos. Sem ato de força, sem o TSE precisar fazer alguma coisa. Eles iam minguar. Porque sem fundo partidário nenhum deles sobrevive. E, na verdade, os donos desses partidos nem iam querer manter tudo aquilo se não tivesse dinheiro no mole. Então, deixa fundar partido nazista, aí não vai conseguir se registrar e só vai mostrar que é idiota quem fica falando bobagem em defesa de uma coisa dessa. Eu não acho que isso é assunto para gerar indignação de ninguém. Por quê? Porque o que idiota fala, a gente não tem nem que se indignar, a gente tem que fingir que não ouviu e continuar a vida. Agora, uma coisa que foi dita aí nesse podcast, que tem razão, é quanto à rivalidade, quanto à intenção em relação ao povo judeu. Se colocar no estatuto do partido isso, o partido fica legal, né? Sim, se colocar sim, mas nem o partido nazista era contra isso no seu estatuto. Não coloca isso. Não, isso foi política de governo, não foi uma política de governo, não foi uma política de Estado, nem estava no organograma. Agora, tem gente que odeia judeu e está no MDB,
tem gente que odeia judeu e está no PSDB, tem gente que odeia árabe e está no PL, tem gente que odeia negro e está no PR. Então, desculpa, gente, preconceito é uma coisa pessoal. Ela não vem por causa de uma sigla, ou não vem por causa de um símbolo, vem por causa da ignorância. É bem diferente. Tem uma notícia que está na pauta, que é uma notícia bastante comum. Uma mulher foi sequestrada em Santos, foi levada para um cativeiro em Santa Cruz dos Navegantes, em Guarujá, e foi resgatada pela polícia na mesma tarde. O que é o dado interessante dessa notícia? As pessoas alguma das pessoas que testemunharam o sequestro anotou as características do carro, fez a denúncia anônima para o Copom e a polícia identificou em Guarujá com essa denúncia o carro onde a mulher tinha sido sequestrada, porque ela foi levada no próprio carro dela e prendeu o sequestrador. Então, você note aí que a participação popular é essencial no ajudar a polícia. A gente às vezes critica dizendo o seguinte, não foi a polícia que achou, foi o povo que denunciou, mas é o papel da sociedade. A gente tem que parar de dissociar esta ideia de que a população não tem que participar. Muito pelo contrário. O Disque Denúncia, ele gera abusos? Gera, Paulo, porque às vezes você tem queixas contra policiais absolutamente infundadas, que a mãe do bandido faz, a mulher do bandido faz, o irmão do bandido faz, aí faz a denúncia porque está protegido pelo anonimato, e o bandidinho é sempre o coitado. Mas nesse caso mostrou claramente, as pessoas têm medo, principalmente as que moram em comunidades, elas têm medo de se envolver porque vão sofrer retaliação e a polícia não consegue protegê-las. Mas, protegidas pelo anonimato, elas conseguem ter a coragem de auxiliarem a polícia. E foi exatamente o que aconteceu. Eu acho que as pessoas têm sempre que ter em mente isso. Você assistir um crime ou a possibilidade de que um crime tenha ocorrido, você tem que denunciar. Você tem que ter a coragem de denunciar. Por quê? Você vai estar protegido pelo anonimato, mas você pode estar salvando a vida de alguém. Então, sem dúvida nenhuma, uma das melhores ideias que se teve em relação à segurança pública foi criar esse serviço que acaba servindo como uma proteção para que o cidadão, sem correr o risco de ser perseguido depois, possa ajudar a polícia a cumprir o seu papel. Atualmente o Disque Denúncia é a melhor maneira de nós que fazemos parte da população colaborarmos com o trabalho que é difícil de combate ao crime no Brasil, que é muito dominante hoje em muitas comunidades, em muitas cidades, praticamente no país todo. Para encerrar o programa, tem uma pauta curiosa, Mohamed. É o caso de uma jovem de 22 anos de São Vicente, que tem uma filha de 2 meses, ela precisa ficar com a filha. Ela tinha fome, nessa semana, no final da semana passada, pediu um sanduíche numa lanchonete da zona noroeste de Santos. Mas essa lanchonete só tem entrega por bicicleta, era longe, então o que ela fez? Ela contratou um motorista de aplicativo para ir buscar o sanduíche na lanchonete, levar para ela. Combinou direitinho com a lanchonete, o motorista não precisou nem descer do automóvel, ele chegou na porta da lanchonete, entregaram o sanduíche para ele. O sanduíche não chegava, aí ela ligou, o motorista falou que a viagem tinha sido cancelada. Na verdade, o motorista tinha comido o sanduíche, ela expôs o caso nas redes sociais, o motorista devolveu o dinheiro para ela, mas ela dormiu com fome aquele dia, Mohamed. É uma coisa cômica, né? Não dá nem para se curiosa, manifestar. Né? Agora, tem uma que eu queria fazer antes da gente encerrar o programa. Agora, tem gente que defendeu esse motorista porque diz que o cheiro do sanduíche podia ser muito tentador, né? Quem deve ter defendido e colocado isso foi o dono da lanchonete que fez para fazer propaganda, mas não se faz, não é seu, você está prestando serviço, você tinha que ter entregue. O cara foi absolutamente desonesto. Resista, estava com fome, faz a entrega e com dinheiro compra um sanduíche. Agora, tem uma coisa que a gente devia falar aqui, porque é uma vergonha, porque já gerou denúncias em São Paulo e, infelizmente, não se faz nada. As empresas continuam ganhando licitação. E Santos também participa dessa vergonha. Não pensem vocês que não. Abriu uma cratera, as chuvas abriram uma cratera em Praia Grande, numa rua de 8 metros. Agora, na Vila Mirim. Vamos pensar no porquê. Por que abriu a cratera da
Marginal Pinheiros, em São Paulo. Está se descobrindo agora uma coisa que eu já há muito tempo atrás descobri com um amigo. Por que construtoras brasileiras vão para os Estados Unidos fazer obra, ou vão para países sérios fazer obra e fazem direito? E quando tentam dar uma despertas, elas aprendem do pior jeito. No Brasil, não. Existe uma camada mínima de asfalto a se colocar. E muitas vezes na obra, e infelizmente no Brasil isso não é regra, tem que se fazer uma base de concreto. E os caras jogam, aqui em Santos então é normal, os caras jogam o asfalto em cima do paralelepípedo. Está pedindo para afundar. Mas isso é para quê? Para que todo ano se faça recapeamento. Fazendo recapeamento todo ano, com as empresas corruptas que fazem o recapeamento em Santos, você tem propina para quem contrata. E é por isso. Agora, por que na Praia Grande isso cai também? Se você for olhar, eu garanto para vocês, porque em São Paulo a denúncia apurou a verdade, mas a empresa continua entrando em licitação. Porque no Brasil, bandido é premiado. Você tem que ter 5 centímetros de asfalto, no mínimo 3 centímetros de asfalto na última camada. Os caras fazem 1,5. Então é lógico que você não vai conseguir segurar. Mas isso é feito para quê? Primeiro, para superfaturar, porque ele cobra por 5 centímetros e só fez 2, ou 1. E porque aquele asfalto vai ceder e você vai ter que fazer o recapeamento toda hora. Até quando a gente vai começar a continuar a pagar por isso e deixar político bandido enriquecer? Até quando? Correndo o risco de uma pessoa morrer ou se ferir quando acontece uma coisa dessa. Até quando a gente vai começar a achar política é assim mesmo? Os prefeitos fazem isso, os secretários fazem isso, porque a propina é institucionalizada. Até quando a gente vai continuar achando que isso é normal? Até quando a gente vai continuar votando nas porcarias que os prefeitos indicam para substituí-los até que eles voltem depois de 4 anos? Até quando a gente vai permitir que isso aconteça? Eu acho que o cidadão, o telespectador que está nos vendo, tem que pensar, até quando eu vou ser idiota? Se você pensar assim, fizer essa pergunta para você e responder, você não vai votar em nenhum desses calhordas que vão pedir seu voto esse ano. A obra precisa ser muito bem planejada. Existem vários casos em que pode ocorrer isso, né? Normalmente a base foi mal feita. Agora tem o caso também, e aí tem uma obra do lado, em que você modificar, você interferir no regime de escoamento de água daquele solo que está embaixo, dando sustentação para o asfalto e para a base do asfalto, você pode até criar um colchão de ar. Ele vai se afastando, perde a sustentação e ele pode, durante um tempo, se garantir com a base que foi feita. Mas uma hora, eu não sei que tipo de veículo passou aí em cima, uma hora vai ceder, né? É lógico, mas por quê? Porque não se faz base de concreto na maior parte das ruas no Brasil. Isso não é só em São Paulo, no estado de São Paulo, no Brasil. Base de concreto para eles é uma coisa desnecessária, porque o importante é sobrar mais dinheiro para eles poderem roubar. Essa é que é a verdade. Aí, nesse caso, foi uma tragédia meio que anunciada, porque a vizinha, quase em frente onde o buraco se abriu, ela fala que já tinha trincas na calçada dela, fazia tempo que ela já vinha alertando. Só que ninguém ouve. A Prefeitura de Praia Grande só interditou e só foi fazer a vistoria hoje, depois que, com a chuva forte de ontem, que deve ter solapado a base dessa sustentação aí, abriu essa cratera. Com isso, nós chegamos ao final do Opinião 2.0 de hoje, agradecendo ao Mohamed a participação como comentarista, as análises, agradecendo o pessoal da equipe técnica de jornalismo esperta daqui do Sistema Costa Norte, antenada, e agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, de 15 para as 2 da tarde, meia-noite na reapresentação, e uma ótima terça-feira para você que você merece.